meus filhinhos, aqui é o professor Gustavo Pinheiro, seu professor de Química, e estou aqui para dar a dica quentíssima para a nossa prova do Enem, galera. Fica atento aí, tá chegando a hora, mas estamos aqui, gente, para dar essa dica e você ficar antenado, anotando tudo que é importante sobre a sua prova, tá certo? Hoje, mais um tema de Química Geral, né? Dentro da Química Geral, que tem N conteúdos, escolhemos uma parte de atomística, né? Alguns livros colocam como estrutura atômica do átomo, né? Então eu gosto de chamar muito de atomística. E conhecer sobre o átomo, entender a natureza, né? Como meu filhinho aí botou, meu produtor já jogou aí atomística para vocês. Entender a natureza do átomo é extremamente importante, gente, é essencial, né? Você saber toda a evolução atômica, até mais ou menos tempos de hoje, o que é que seria a ideia sobre o átomo, é muito importante, né? E em cima disso, ter conceitos fundamentais do átomo, né? Entender o que o átomo é formado, entender que tem prótons, que tem nêutrons, que tem elétrons, que existem a questão de semelhança atômica sobre isso, é importante de fato, né? O Enem já fez questões sobre isso, principalmente na questão da evolução atômica. A história do átomo já foi cobrada no Enem, sim, e não foi somente uma vez. Acho que pelo menos 3 a 4 questões nós temos aí, né, dentro das provas que já foram realizadas pelo Enem, questões sobre isso. Questões falando para cálculo de prótons, nêutrons, elétrons, tivemos uma só, né? Uma questão que tinha um gráfico, tinha que fazer uma análise, não simples, claro, mas foi uma questão que já foi cobrada. Então, a atomística é um assunto importante, né? Para a gente entender a história do átomo e tem recorrência sim na prova do Enem, né? Então, é isso que eu quero colocar para vocês. Então, quando se fala de átomo, primeiro, vamos entender de onde é que vem a palavra átomo, de onde é que surgiu essa palavra, e entender essa evolução que nós temos. Então, são histórias mesmo, viu, gente? Tem gente que pega, professor, eu não gosto não, que é historinha. Gente, mas é interessante essa história, entender como foi que esses caras chegaram a esse pensamento, né? Ver que tiveram experimentos, não foi algo do nada, e chegar nessa ideia maravilhosa do que é o átomo. É até engraçado, usar o nome átomo, o termo átomo, é até errado. Porque o termo átomo vem de um conhecimento antes de Cristo, né? Antiga Grécia, tal, que eu vou falar aí para vocês dar esta evolução. Mas é importante saber a origem. E o Enem gosta, viu, desse detalhe, viu? Você fala, meu filho, anota o OBS aí, garotinho. Anota o OBS, meu filhinho, né? Que ele fala mesmo, ele comenta esses detalhes, né? Aí eu posso estar se perguntando, professor, ele já falasse OBS com força. O que é OBS? Observação, viu, meu filho? Quando eu falo, olha o OBS, meu filhinho, olha a observação. Então, vamos lá, olha o OBS, meus filhinhos, patelinha para te falar sobre a questão do átomo, galera. Então, gente, nós temos que entender que o átomo nada mais é uma evolução, né? A palavra átomo veio antes de Cristo, aí, como vocês estão vendo na imagem, há mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Demócrito e Leucipo, né, grandes filósofos da época, eles tiveram a concepção filosófica, claro, que se eu pegasse uma determinada matéria e dividisse cada vez mais, no momento que eu não conseguisse mais dividir esta matéria, eles definiram isso como átomo. Olha, meu filho, chega para cá. Então, olha só, gente, o que é que nós temos? Segundo Demócrito e Leucipo, essa pequena partícula, onde não há mais divisibilidade, eles entenderam isso daí como algo, né, não divisível. O que, em outras palavras, seria indivisível. E eles atribuíram um nome a isso. E este nome é átomo. Então, é tanto que átomo, gente, é de origem grega, né? E significa não divisível, ou seja, indivisível. Então, imagine, pega um grão de areia, corte, diminua, cada vez mais, cada vez mais. Você concorda que vai chegar um exato momento que não há mais divisão neste grão de areia? Bom, professor, realmente não vai ter. Pronto. Então eles entenderam que neste momento que não tem mais como dividir este grão, esta pequena matéria seria chamada de átomo. Então seria algo indivisível. Mas entenda, isso foi uma visão filosófica, não teve comprovação científica real. Mas foi uma ideia muito importante. Então, é bom sempre botar na cabeça. Quando falar de átomo, você leve o questionamento. Professor, é átomo de quem? De quem? Pode ser na visão filosófica, pode ser na visão de Dalton, pode ser na visão de Thomson, pode ser na visão de Rutherford. Cada um tem uma visão.
Então a gente tem que entender isso. É o átomo de quem? Existe uma série cronológica. Então eu dei a ideia do que foi realmente, começou a história do átomo, na visão filosófica de Demócrito Leucipo. Algo indivisível. Mas passa o tempo. Isso foi 400 anos antes de Cristo. Né? E nós vamos chegar aí por volta de 1800. Grandes cientistas naquela época, gente, grandes. E aparece aí um menino, né? Um grande cientista chamado John Dalton, Dalton famosíssimo, né? Um cara aí que foi importante porque muito novo lançou essa ideia com quase 16 anos de idade, aos seus 18 anos já era professor, doutor em química, né? Dalton conhecido aí na área científica como cego da química. Como assim, professor? Ele era ceguinho? Não. Ele foi o primeiro portador daquela doencinha que o povo troca as cores. Ah, professor, o daltônico, né? O daltonismo, perfeito. Então, Dalton vem daí, né? O nome daltonismo daltônico veio de Dalton, e aí? E ficou aí conhecido até hoje. Então, Dalton, gênio, 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 gênio. E ele, como todo cientista daquela época, eles estudavam o que era muito importante. E naquela época era muito importante estudar as leis ponderais. Leis ponderais que tem um pai da química, Lavoisier, e tem Proust. Lavoisier é o pai da química, conhecido com aquele enunciado: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A lei da conservação das massas. Se eu vou ter uma reação, a massa que eu tenho reagindo, que está nos reagentes, é a mesma massa que irá ser formada, que está nos produtos. Não há perda de massa nem do reagente e nem do produto. Claro, dentro do sistema fechado. É a lei de Lavoisier. A lei de Proust, ele bota uma proporção bem definida. Ele mostra que entre os participantes há uma proporção. Mas tem um detalhe. Isso foi a base para formular a ideia de Dalton, tá? Então, Dalton é um cara que pega essas ideias, né, de Lavoisier e de Proust e formula a teoria atômica, né? Imagina que eles não iam trabalhar com átomo, Dalton. Ele estava trabalhando outra coisa que era extremamente importante na época. E em cima disso, ele levou à conclusão sobre o átomo. Olha o homem, meus chininhos, a patelinha, né? Então, veja, você tem aí Dalton em 1808, ele define, né? Ele bota umas ideias importantes, né? Que é você entender primeiramente que ele dá um formato geométrico para o átomo, onde o átomo vai ser uma esfera pequena, maciça e indivisível, galera. Olha, meu filho, essa é a concepção aqui, ó, do nosso amigo Dalton, tá? Aí, depois desse ponto aqui, o grande lance que é importante destacar, né? Vou voltar aqui, é importante destacar que a parte mais importante de Dalton é entender que o átomo é indivisível. Ele é o único cientista que fica com essa ideia do átomo indivisível, tá? Mas aí isso durou quase 100 anos. E aí você vem para o próximo cientista, John Thomson, JJ Thomson, e vem para cá para eu contar essa história para vocês, né? Thomson foi um cara muito importante, né, para a época, e ele trabalhava na questão da descarga elétrica. O estudo das descargas elétricas estava em alta. Então, Thomson ele trabalhava no que chamava de ampolas, né? Teve a ampola de Crookes, a ampola de Goldstein, né? E essas ampolas foram importantíssimas porque até chegou a televisão. A nossa televisão são tubos de imagem que são feixes de elétrico que são jogados. E Thomson estudou tudo isso. Então, com base nas ampolas que Thomson estudava, ele viu que tinha um detalhezinho. E esse detalhezinho levava ao átomo. Ele viu que pela diferença de campos magnéticos, ele viu que tinha uma partículazinha que era atraída por um campo negativo e outro campo positivo. E ele estranhou. Como é que o átomo é formado? É indivisível, segundo Dalton. E existe uma parte que vai para positivo e negativo, para campos magnéticos opostos. Foi daí que ele viu, galera, que o átomo é divisível, quebrando a ideia de Dalton. Dalton dizia que o átomo seria indivisível. Thomson prova que o átomo é divisível em carga positiva e cargas negativas, onde você deve anotar, olha o óbis, né, que os elétrons vêm daí, da ideia de Thomson. Divisível em carga positiva, mas as cargas negativas chamadas de elétrons. Então, o grande divisor de águas é entender que no modelo de Thomson é quebrada a indivisibilidade de Dalton. O átomo agora é divisível em carga positiva e carga negativa. Importantíssimo,
Thomson ganhou o Nobel sobre isso, né? Mas claro que teve pessoas que tentaram quebrar essa ideia, né? E o grande cientista que vem aí para dar essa ideia nova é um camarada chamado de Rutherford. Gente, o Rutherford era um cara que estudava a questão de radioatividade, né? Radioatividade, química nuclear, Marie Curie, Pierre Curie, Becquerel, todo mundo dentro dessa área, que a gente vai comentar também, é claro, mais na frente, mas era importante nessa época a química nuclear. E Rutherford teve uma visão de átomo baseada no estudo que ele tinha urânio, bombardeamento da lâmina de ouro. Ele viu que aquilo ali podia levar a uma concepção de átomo. E aí, Dalton e Thomson, né, com aquela sua ideia de divisível, Dalton, Thomson divisível, Rutherford teve uma sacada importante. Thomson dizia que o átomo era divisível em prótons e elétrons, né? Prótons não, mas carga positiva e elétrons. Mas carga positiva e elétrons, positiva e negativa, estavam numa única região, o que chamou de pudim de passas, como Dalton chamou de bola de bilhar. Rutherford observou que o átomo existia duas regiões. Uma região central, né, densa, e uma região maior que fazia o movimento sobre essa outra região menor, que ele deu nomes. Essa região central, pequenininha, ele chamou de núcleo. E esta outra região que fazia o movimento em torno do núcleo, ele chamou de eletrosfera. É daí que o átomo ele passa a ter duas regiões, um núcleo e uma eletrosfera. Dá uma ideia diferente do modelo de Thomson, que prótons e elétrons estão numa única região. E ele mostra que o átomo tem que ter duas regiões. E eu quero que você jogue aí na telinha, meu filhinho, para a gente ver isso, né? Então é quebrado aí a ideia que nós só temos uma única região. Nós temos aí duas regiões que é para a ideia de Rutherford. O núcleo de massa, né, concentrada com sua carga positiva e fazendo o movimento em torno do núcleo, a nossa eletrosfera. Mas galera, é importante destacar, e chega aqui, né, que a ideia de Rutherford foi perfeita, foi linda, muito massa mesmo. O problema, galera, é o seguinte, Rutherford não soube explicar um detalhezinho. Quando o elétron faz o movimento em torno do núcleo, ele perde energia. Ao ponto que a energia do elétron vai acabar e o elétron entra em colapso no núcleo, está lá em movimento, a energia está acabando, está diminuindo a velocidade, até o momento que cargas opostas o quê? Se atraem. Quebrou, o núcleo entra em colapso com a eletrosfera. E Rutherford não soube explicar isso. Quem vem dar um olhar diferenciado nesta parte é um grande cientista chamado Bohr. Porém, Bohr, ele vem com uma novidade, que é a física quântica. Olha só, a física quântica era a base da ideia de Rutherford, a física das partículas. Extremamente importante. Sendo que Bohr precisava que alguém desse um apoio a ele. Um apoio científico. Imagina que Thomson com o seu prêmio Nobel. Rutherford, o grande cara da química nuclear. Descobriu a partícula alfa, para você ter noção. Então, Bohr precisava, acaba com 20 anos de idade, mais ou menos. Você precisava que alguém desse, de fato, um aparato, um conhecimento na área científica para dar um boom na vida dele. E aí ele vai atrás de quem? De Thomson. Thomson era um cara conhecido. O átomo que prevalecia era o de Thomson. Rutherford não soube explicar essa história do colapso do núcleo e da eletrosfera. Então vem aí Thomson. Aí, Bohr, bicho, eu quero trabalhar contigo. Beleza, vem pra cá. Aí Bohr era um cara meio complicado. Bohr foi dizer que tudo que Thomson tinha feito estava errado. Minha gente, você acha que um cara que está com o Nobel já, um cara com seus 70 anos de idade, reconhecido na área científica, e aceitar a ideia de um menino de 20 anos de idade, com a física extremamente diferente, o que fugia da física clássica de Newton, uma física quântica, será que ele ia aceitar? Não. O que foi que Thomson fez? Queimou Bohr na área científica. Bohr até quase desistiu. É até engraçado, você lê a literatura de Bohr, ele vai jogar bola, ele era um grande jogador. Um grande jogador, ele deixa a área científica, mas depois ele volta, bota a cabeça nos eixos. Não, meu amigo, eu vou ser mais humilde, vou atrás de alguém, e ele vai atrás de quem? De Rutherford. Eu acho que todo mundo já viu o Gil colocar Rutherford, Bohr. Na verdade, Bohr vai validar o modelo de Rutherford. Aquela história do colapso, elétrons e núcleo,
Bohr explica através da física quântica, ele diz que o elétron tem uma energia própria, uma energia quantizada. Ou seja, ele sempre vai estar em movimento em torno do núcleo, mas é provado. É provado com equações quânticas, meu amigo. Vai estudar química quântica para tu ver como é bonzinho? Ele prova, ele não diz, ó, vai movimentar sem parar, mas ele prova, tá? Então, ele diz que essas órbitas têm energia quantizada. Outro detalhe, o local, a eletrosfera, deixa de ter o nome de eletrosfera, passa a ter o nome de órbitas, níveis, camadas. E o grande lance de Bohr, que já caiu N vezes na prova do Enem, são saltos das órbitas. Lembre-se, ele tem uma órbita interna, a primeira, a externa, a segunda. O elétron absorve energia, salta da interna para a externa. Chegando na externa, o elétron entra num estado de excitação, onde ele tende a retornar à órbita de origem, mas este retorno, ele libera energia na forma de luz, ou fótons de luz. Isso é o que acontece com os fogos de artifício. Eles já estão lá, ó, excitados, esperando um estopim para retornar para a sua órbita de origem, para liberar energia para a gente na forma de luz, onde cada elemento químico tem uma cor característica. Isso já caiu muito na prova do Enem, a questão dos fogos de artifício, a questão da quimioluminescência, do luminol, quando você quer investigar se o local teve crime ou não, que tem sangue lá, joga o luminol reage com o ferro e joga a luz para a gente. Isso é um efeito importantíssimo de Bohr, perfeito? Joga até ali, meu filho, para a gente ver mais coisas. Então veja, pós-Bohr, que vai validar o modelo de Rutherford, nós temos uma ideia de Sommerfeld, importante e tal. Ele vem com a concepção de órbitas elípticas, que é importante, essas órbitas elípticas, né? Mas nós temos aí, pós-Sommerfeld, com as órbitas elípticas, o modelo quântico de fato, né? O elétron não é mais somente partícula negativa, o elétron também é estudado no conceito de ondas, né? A dualidade do elétron. Nós também temos o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Temos a ideia de Schrödinger, de orbital, mas são detalhes assim que eu não vejo tanto o Enem evoluir para essa área, né? De fato, o Enem fica muito preso à questão do modelo atômico de Bohr. Gente, eu vou colocar uma questãozinha para a gente dar uma olhadinha aí sobre essa parte de modelos atômicos, que é muito importante. Então veja uma questão que foi da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, muito boa essa questão, porque ele faz um contexto interessante para a gente, tá? Rutherford idealizou um modelo atômico com duas regiões distintas. Esse modelo pode ser comparado a um estádio de futebol, com a bola no centro. A proporção entre o tamanho do estado em relação à bola é comparável ao tamanho do átomo em relação ao núcleo. Veja a comparação na figura abaixo. Perfeito? Acerca do modelo idealizado por Rutherford e considerando os conhecimentos sobre o átomo, podemos concluir que prótons e nêutrons são encontrados na eletrosfera. Olha, chega aqui, meu filhinho. Ó, dentro do núcleo, que fique bem claro, você tem os prótons, que são as cargas positivas, e uma nova partícula subatômica descoberta por Chadwick, que são os nêutrons, que não tem carga, tá? Então, dentro do núcleo, além da carga positiva, que são os prótons, tem uma partícula sem carga, que são os nêutrons, tá? Isso está dentro do núcleo. Na eletrosfera só pode ter elétrons. Joga a imagem, meu filho, né? Então, veja só. Prótons e nêutrons são encontrados na eletrosfera? Não. Prótons e nêutrons são encontrados no núcleo. Os elétrons possuem massa muito grande? Jamais. Os elétrons têm uma massa tão pequena que, às vezes, até para cálculo, ela é desprezada. A gente despreza muito o cálculo da massa, os elétrons, tá? O núcleo atômico é muito denso e possui uma partículas de carga, o quê? Positiva. Olha, chega cá para cá, meu filho, é a resposta, tá? Então você vê que no núcleo é bem denso, cheio de carga positiva, mas também devemos lembrar que existe uma partícula sem carga, e essa partícula sem carga é justamente os nêutrons. Então, gente, veja só, a nossa ideia de hoje foi falar um pouco da história do átomo. O Enem já fez, de fato, né, referência sobre isso. É claro que você tem que estudar cálculos, a parte quantitativa é importante, mas a parte qualitativa, entender a evolução do átomo, foi a nossa aula de hoje, que é extremamente importante. O Enem já fez muita referência, temos uma quantidade boa de questões para praticar aí com vocês isso daí, tá certo? E aí, dê uma estudadinha, essa parte atomística dentro da química geral, que é massa demais, e a gente se vê na nossa próxima aula.
Música